boa noite a todos, amigos queridos do Centro Espírita Celuz, esse centro que nos aconchega ao coração e que nos oferece essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e trazendo esses jovens palestrantes, jovens que já fazem palestra nas suas casas e que agora estão no mundo da palestra pública. Hoje o meu amigo Iago Santos, ou Iago de Jesus, para os mais íntimos. E o título de hoje da nossa palestra é Modo de Fazer, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, através do médico Francisco de Xavier, e que Emmanuel ele comenta uma carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, né? Comentário de Emmanuel. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada dos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Muito legal. Fazer é nossa grande função aqui na Terra, né? E aí ele vai falar para a gente o modo e Iago vai falar para a gente. Vamos fazer a prece, exaltando a figura do Cristo, essa figura ímpar que governa as nossas vidas, que possamos estar ligados a Ele na nossa ação, no nosso pensamento. Que essa luz benigna inunde a todos nós, a todos que estejam em casa, na rua, na academia, onde quer que estejam, que recebam nesse momento a luz superior, benigna, do amado Mestre, essa luz que vem intermediando uma luz maior ainda, que é a luz divina. Que assim seja. Com a palavra, meu amigo Iago Santos. Opa, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe quando vai ser, quando as pessoas vão assistir essa palestra. Uma honra estar aqui. O áudio tá bom porque tem uma furadeira aqui agora. Assim, tranquilo. Só confirmando. Então, de novo aqui, agora para falar do livro desse tema que é Modo de Fazer, que pega esse capítulo 2, versículo 5 da Bíblia, o Filipenses, que nada mais, nada menos, ele se traduz como: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Então,
preparando a palestra, eu busquei muito histórias que eu pudesse contar para poder me auxiliar, para conseguir redigir tudo direitinho e conseguir expressar um pouco mais fácil do que já está no próprio texto, porque o texto já é bastante esclarecedor. Então, para começar, eu, como evangelizador há mais de 5 anos, então, eu aprendi que nada melhor do que para ensinar do que uma história. E e uma história, ela sempre ajuda a gente a assimilar de forma um pouco mais lúdica. Seja mas só que histórias para adultos, então a gente vai ter um letramento um pouco mais difícil. Então, eu busquei histórias, eu encontrei uma história infantil, porque se eu for falar com uma criança uma linguagem de adulto, ela não vai entender. Por quê? Porque ela é criança. Mas se eu falar para um adulto numa linguagem de criança, ele vai entender porque um adulto já foi uma criança. Uma criança ainda não é um adulto. E eu creio que essa história ela consegue ajudar a assimilar um pouquinho mais sobre essas atitudes que nos tornam que a gente possa pegar como exemplo de Jesus. E o nome da história é A Descoberta da Joaninha. Uma história bem infantil mesmo, que é para que a gente usou na evangelização mesmo para falar sobre esse tema, mas só que puxado mais para outro lado. Mas foi a que eu encontrei que mais compreendia os meus objetivos agora, no momento. A história, ela conta sobre uma joaninha que ela decide se arrumar toda e tal, juntar todos os seus laços, fitas e tal, porque tem uma festa de uma lagartixa, que vai ter essa festa e toda aquela comunidade foi convidada, né, para essa festa. Então ela se arrumou toda, se preparou. A vida dela permitia que ela pudesse adquirir alguns adereços para poder ir para a festa, e ela tinha como objetivo chegar nessa festa e ela se tornar a a pessoa mais a pessoa, olha só, aquele inseto mais bonito e tal, a presença mais bela daquela festa. Então ela se arruma toda, então ela colocou um laço na cabeça, colocou uma fita na cintura, uma faixa na cintura e arrumou também algumas pulseiras e colocou no braço. Logo em seguida, ela sai da casa dela tranquilamente, caminhando em direção à festa. Assim que ela anda alguns minutinhos e tal, ela se esbarra com uma formiga, a dona formiga. E ela logo, né, como todo mundo ali foi convidado para a festa, ela questiona assim para a formiga: "Ah, festa e tal, se você vai querer ir e tal, como é que você vai?" E a formiga já meio triste, bolada, fala para ela que ela não vai conseguir ir porque ela estava fazendo uma mudança no dia anterior. Então o que que acontece? Ela não deu tempo de se arrumar, então não vai dar tempo de se arrumar, e como é que vai para uma festa sem estar arrumada? Então a Joaninha, logo com aquela situação, ela pensou, se colocou ali, colocou a empatia em ação, se colocou no lugar da formiga e emprestou, perguntou para ela, claro, se ela queria emprestar do laço que ela tinha na cabeça. E ela emprestou ali, a formiga concordou, né? Ela queria muito ir para a festa, entregou aquele laço para a formiga e a formiga, muito feliz, agradeceu ela e as duas tomaram rumo ali da festa. Elas andando mais um pouco, elas encontraram com uma aranha, a Dona Aranha. E questionaram também, né? Como eu já citei, falaram que essa festa era para todo mundo. Perguntaram se a Dona Aranha iria para a festa também. E a Dona Aranha também, com a mesma cara triste da formiga ali anteriormente, falou que não iria conseguir, porque as contas tinham apertado no mês e tal, não deu tempo de comprar nada, não deu conta de se organizar. Então, ela não iria para a festa. A dona Joaninha, né, como ela se preparou toda, ela estava ali, aí ela falou: "Ah, eu dei meu laço, né? O que que custa?" Pegou e tirou as pulseiras do braço, aproveitou e falou: "Ah, a dona Aranha, a senhora tem vários braços, então nada melhor do que algumas pulseiras para poder enfeitá-los." A dona Aranha ficou muito feliz e aceitou essas pulseiras, e ali tomaram rumo de novo, as três. Agora a formiga ou a Joaninha só tinha ali o seu laço na barriga, sua fita.
Logo em seguida, elas seguindo o rumo e tal, encontraram agora com a Dona Minhoca. Ixi, Maria, essa viagem é longa. Toda hora chega alguém para atrapalhar um pouco o caminho. Mas chegando lá, encontrou a Dona Minhoca, perguntaram a mesma coisa, né? Falaram, é a festa, né? Estamos nós três aqui. Ela deve estar só terminando para poder sair também. Chegaram, perguntaram para a Dona Minhoca se ela iria, e novamente ela ela encontra com aquela expressão de tristeza. Dona Minhoca olhou para ela e falou: Olha, não vai dar para eu ir. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito. Essa época do ano eu tenho que cuidar da areia, senão da terra, senão não dá nada, não vai crescer nada aqui no meio da floresta. Então ela pensou: eu tenho uma fita aqui. Ela falou: Não, a gente vai sim, você vai se arrumar. Como ela não tinha nada, a dona Joaninha fez o quê? Tirou aquela fita que estava na barriga dela, na cintura dela, entregou para a Minhoca, amarrou como se fosse um laço também e pronto, foram elas para a festa. Felizmente chegaram no destino, não esbarraram com mais ninguém. E na festa todo mundo curtiu, dançando, todo mundo feliz. E a dona Joaninha, ela estava muito feliz quando ela saiu de casa. Só que durante a festa, ela estava muito, muito mais feliz. Nem tinha reparado que nesse caminho todo, que ela colocou o laço, a fita e as pulseiras, só de encontrar as colegas dela e oferecer esses recursos para elas poderem ir para a festa também, ela ficou sem nada. Só que isso não abalou ela, porque o coração dela estava tão feliz, que ele acendia para o resto do corpo. O sorriso dela era outro, o olhar dela era outro, as atitudes, os movimentos dela, todos eram outros. Então ela se tornou ali, querendo ou não, a, o inseto ali que chamava mais a atenção, porque ela estava linda, desde dentro para fora. Então parece meio bobo colocar essa história de cunho infantil, entre aspas, porque infantil é a linguagem que a gente vai usar, mas o objetivo ele não tem tamanho. O conteúdo ele não tem tamanho. Porque se a gente pegar essa história e colocar pro texto, a Joaninha ela não fez nada mais, nada menos que o que é imposto para nós, que é o quê? Eu tenho que agir, ter as atitudes que me aproxime de Jesus, que eu me coloque diante desses obstáculos como Jesus se colocaria diante deles. Então, nisso, a gente pode pegar essa história da Joaninha mesmo como o ciclo da nossa vida numa encarnação. Não vamos aumentar ali numa encarnação, durante a nossa encarnação. Então, eu, Iago, nasci e tal, durante a minha vida vão surgir obstáculos, entre aspas, ou que a gente pode chamar de obstáculos, mas nada mais, nada menos que oportunidades de eu colocar o meu livre-arbítrio para o bem ou para o mal, para uma escolha um tanto quanto duvidosa, quanto para uma escolha certa. Então, durante a vida, assim como a Joaninha da história, e assim como Jesus, e como todos nós estamos fadados, durante a nossa vida, a gente vai ter esses obstáculos, essas oportunidades da gente colocar ali aquele checklist que tem ali no livro, que Emmanuel colocou para a gente, que é o quê? Sem expectativa de remuneração, que muitas vezes parece difícil, mas tudo, se eu estou buscando algo, algum emprego, é pelo dinheiro, não sei o quê. Não, você está buscando ali para você. O dinheiro vai ser o quê? Vai ser uma consequência. Remuneração vai ser uma consequência daquilo, sendo ela boa ou não, a gente deve ser grato. Então, sem exigências. Então, se aquele obstáculo, aquela oportunidade apareceu para mim, se eu vou exigir muito, ali já não cabe mais, porque ali a gente, a gente tem um conhecimento que ali tudo foi traçado por nós e é,
Deus não dá fardos pesados para ombros leves, né? Então, se aquela dificuldade está diante de mim, eu consigo sim ultrapassar ela, eu consigo sim usar ela como um combustível ali para seguir minha vida. Então, nessa parte eu peguei essa história exatamente para isso, para mostrar essa parte, esse pedaço que fala sobre a nossa vida mesmo, sobre trazer esses questionamentos sobre eu falei checklist, né, porque pareceu muito, porque o livro coloca ali como regrinhas, assim, entre aspas, porque não são regras, assim, digamos assim, é algo moral, né? É uma lei divina, está escrito na nossa consciência. Então, aí agora voltando um pouco para o texto, depois dessa apresentação, a gente pode ver esses fatos que colocam sobre Jesus ali, que Jesus ele tinha a mesma seriedade diante de vários obstáculos, várias oportunidades que nós tivemos de ver ali em algumas passagens, em algumas parábolas ali, que a gente vê como eu tinha pensado isso, como uma responsabilidade, como um comprometimento com as leis divinas e principalmente com o destino que Deus tem traçado. Então, quando ele vê o óbolo da viúva, ele pega daquilo um aprendizado enorme, mas da mesma forma que ele lida com as riquezas de Zaqueu também. Qual outro que ele coloca? É, da mesma forma que ele se levantava ali para ajudar como carpinteiro, foi a mesma seriedade que ele caminhou diante do cárcere dele, né? Da crucificação dele. Então, diante de toda a vida de Jesus, a gente pôde ver esse comprometimento, essa responsabilidade com os desígnios de Deus. Então, a gente tem que pegar esse exemplo, porque Jesus nada mais é do que o nosso guia e modelo. Então, quando a gente lê essa passagem, lê esse versículo da Bíblia, a gente pensa muito nisso, né? Porque coloca seja como Jesus. Então, ali já reforça esse modelo que Jesus foi para a gente, foi e é para a gente. Então, tirando disso, a gente tem que trazer para a nossa vida, então. Então, se Jesus diante de várias situações distintas que fossem, desde algo muito simples, desde conversar com uma criança, até o momento de conversar com aqueles que muitos dizem que eram inimigos. Então, ele mantinha a mesma seriedade, ele mantinha o mesmo amor e o mesmo respeito para lidar com aquilo. Então, a gente trazendo isso para a nossa vida parece um pouco distante, né? Porque Jesus está ali e a gente está arranhando aqui ainda, né? Mas graças a Deus um dia a gente vai chegar lá, vai chegar, estamos todos. Deus quer o melhor para a gente. Então o melhor para a gente é aquilo. Então é aquilo e pronto e acabou. Então trazendo isso pro nosso dia a dia, a gente pode ver que a gente falar eu mesmo, né? Porque é mais fácil, né? Do que interpelar por terceiros, né? Então, eu mesmo, quando. Agora não muito, acho que eu tô maduro já um pouco. Então, de lidar com esses obstáculos, então, de bate-pronto, a gente cede muito pro lado mais animalesco ali, a gente tende a ficar com raiva, a gente tende a questionar o porquê daquilo, a gente tenta, por que, cara? Não, isso não faz sentido. Então, aí a gente tem que pensar que é algo que eu li muito para poder pensar algo para falar aqui hoje, mas é algo que eu já tinha visto há muito tempo, vi numa palestra, mas eu não me recordo onde,
mas que foi algo que ficou gravado assim na minha cabeça, tanto que eu acho que nem foi uma palestra espírita, foi um videozinho assim religioso, não lembro, acho que foi evangélico e tal, que cita que é um objetivo de vida de um fulano assim da internet, que ele cita que toda vez que ele pensa em alguma coisa, aparece alguma coisa, ele faz aquela pergunta que é muito famosa, que é o quê? O que Jesus faria? Cara, nós, meros mortais, né? Aqui, cheio de pecados, errando, a gente pensar assim parece um pouco egocêntrico, né? Mas não. Isso é o que foi imposto para a gente, assim. Cara, o que Jesus faria diante dessa situação? Jesus brigaria, Jesus xingaria, saía chutando, não aceitaria. O cara simplesmente aceitou o destino dele, sabia. Ele caminhou diante de uma cruz e manteve a mesma seriedade dali de dias anteriores que ele estava conversando com apóstolos e tal, espalhando amor. Então, o que Jesus faria? Então, quando a gente pega esse questionamento, que é mais um estilo de vida, entre aspas, o que Jesus faria? Eu acho que muda muito, muito, muito mesmo a forma como se deve seguir a vida. Então, quando você acorda, levanta de manhã cansado, vai estudar, no meu caso, estudar, aí cansado, não, porque tem que trabalhar, vai trabalhar, volta no ônibus, cabeça estourando, ônibus lotado, acontece alguma situação assim que vai explodir, você pega, respira, conta até 10, né? Se não for até 10, tu contar até 10 de novo, vai contando até 10 até e pensa, o que Jesus faria? Jesus ia xingar, ia esbravejar aqui dentro desse ônibus? Não. Ele faria o quê? Se eu não consigo agir da forma que Jesus faria, porque quando a gente pensa assim, a gente pensa, pô, Jesus ia chegar aqui, ia levantar aqui, ia evangelizar todo mundo aqui, ia sair todo mundo amando, né? Mas infelizmente a gente ainda não está ali, então a gente tem que pensar ali um pouco mais para baixo. O que Jesus faria? Jesus brigaria? Não. Então pronto. Ali você já evitou 90% do trabalho. Depois você pensa, e se eu fizesse uma prece aqui para me acalmar? Pô, aí você já elevou ali o nível de um tanto que ali você já está colocando muito mais em prática o que Jesus faria. Aí eu acho importante levar isso para a nossa vida. Voltando de novo um pouquinho para o texto, que é uma parte bastante interessante, que é lá no começo, porque dei segmento ali para o lado de baixo, que é o que Jesus faria e tal, falando de Jesus mais em nós. Então, no comecinho do texto, ele coloca: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ou seja, poucos vão conseguir chegar e acertar 10 de 10. Poucos vão conseguir acertar 8 de 10. Então, muitos os casos de quem acerta 1 de 10, ou como ele coloca ali, pessoas que viveram eterno ócio, não fizeram nada, nem bem nem mal. Então, quando eu silencio o bem, querendo ou não, eu estou pendendo para o mal, né? Então, o que vai acontecer? Aí entra a questão da justiça divina que a gente tem no Espiritismo. A justiça, então, eu não fiz dessa vez, pô, Deus vai me castigar, eu não vou poder corrigir o meu erro, porque o mais importante de um obstáculo é você passar ele. Passei ele de primeira, ótimo. Não consegui, melhor ainda se eu puder tentar novamente. Então, são várias provas ali. E durante a nossa vida, querendo ou não, a mesma prova vai cair umas 10, 30 vezes ali. Desde que você é criancinha, se eu não aprendi a lição, vai. Chegou no fim da minha vida, não consegui passar nessa lição. O que acontece? Eu vou ter que e não vou regredir, né? Porque a gente só caminha para frente, só caminha para cima. Mas eu posso estagnar. Então ali eu vivi um ócio. O que vai seguir?
Aí a gente tem o presente que é a reencarnação. Então ali entra voltar à carne exatamente para isso, para eu tentar acertar de novo. Então, se ali durante essa minha vida, esse meu ciclo de vida ali, essa minha linha, essa prova caiu várias vezes, esses obstáculos, eu passei por cima deles, nem tentei aproveitar, então, pum, volta para poder correr atrás. Porque quando fala muito disso, de justiça divina, reencarnação, penso muito nisso, porque eu, no caso, voltando aqui para mim, eu sou quase formando agora em licenciatura, então a gente aprende na docência que não vale nada se eu pegar aquele aluno ruim e terminar de negar para ele que ele possa conseguir alcançar o que aquele aluno que é excelente ali e tal, que ele alcançou, se eu recusar ele, evitar que ele consiga se tornar aquele aluno, cara, eu vou estar falhando com aquilo que eu aprendi, que é o quê? É o ensinamento, é a educação. A educação, a gente coloca ali a educação, pode trazer para as outras áreas. Então, se eu nego isso, a educação para aquele indivíduo, cara, eu estou errando em diversas formas. Então, quando se trata disso, de voltar à carne para tentar refazer esses erros, ou refazer ou desfazer aquilo que aconteceu, que ele coloca isso, desfazer o que fizeram também. Porque tem aqueles que não vão acertar, vão errar, mas tem aqueles também que vão errar muito, que vai sair em crédito, né? Ou vai sair em débito, quer dizer, né? Então eu tenho que voltar ali para refazer aquilo. Então, graças a Deus, a gente tem esse presente que é a reencarnação. Então, com a reencarnação, eu vou poder colocar em prática tudo isso, todos esses ensinamentos que o nosso guia e modelo deixou. Então, então é mais ou menos isso. Então, para fechar, eu coloquei exatamente, eu até atravessei um pouco o ponto do o que Jesus faria, porque é algo que eu levo muito para a minha vida. Então, eu acho que a maior mensagem que eu peguei, que eu subtraí de todo esse ensinamento, é essa frase, o que Jesus faria, porque a gente está afadado ao sucesso, sempre. A gente nasceu, nós somos criados todos espíritos simples e ignorantes, e e ali a gente tem um destino traçado, a gente tem um objetivo traçado, quer dizer, um objetivo traçado que é o sucesso, que é aquilo que Jesus deixou de modelo para a gente. Então a gente tem ali aquele checklist ali que Jesus deixou, que é o quê? Ah, buscar sem remuneração, sem querer se mostrar. Então, quando eu coloco isso, eu volto para essa frase, o que Jesus faria? Então, a gente tem que ser igual a Jesus. Então, quando coloca isso, é muito pesado. Quando a gente lê, é pesado. Parecer que eu, Iago, 22 anos e tal, que estudo, erro, faço isso. Cara, me comparar a Jesus? Não, tô certo. Eu tenho que. Não é comparar, né? Eu tenho. Nem equiparar ali. Eu tenho que o quê? Olhar assim e levar aquilo ali como exemplo. Então, se eu não faço algo bom, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar para conseguir. Então, se eu tenho um exemplo de quem faz algo muito bom, que eu quero fazer também, cara, melhor ainda, cara. Melhor ainda você ter uma colinha ali para poder chegar ali no seu objetivo. Então, quando é imposto isso, que a gente tem que ser igual Jesus nas nossas atitudes, é exatamente isso. A gente colocar ali o que Jesus faria. Jesus faria isso. Ah, então eu tenho que tentar pelo menos ao máximo fazer ali 10% do que ele faria. Porque com certeza, se eu faço isso hoje, cara, amanhã isso vai ficar mais fácil. E a gente vai fazendo isso até o momento que isso não vai virar uma cobrança interna da gente, vai se tornar algo natural. Então, não vai ser o que Jesus faria. Pô, Jesus faria isso, eu vou fazer também. E pronto.
Então, foi isso que eu consegui subtrair do estudo. Espero que tenha ajudado. Iago, eu adorei a história, adorei mesmo. Fantástico, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta. O que Jesus Anda, fez que você gostaria de fazer? cara, tá aí. Algo que Jesus fez que eu trago assim para minha vida, que eu quero muito fazer, é a questão de evangelizar. Cara, é algo que eu acho isso muito bom, assim. Eu, pelo menos, engraçado porque, tipo, minha vida eu acho que eu tracei que eu pretendo evangelizar em tudo quanto é rumo, porque é, quando eu era mais novo eu nunca pensava isso e tal, então quando eu entrei para evangelização, então evangelizar se tornou algo parte do meu domingo ali. 7 dias, domingo, Iago vai evangelizar. Então, pronto, evangelizar, estudar ali 3 dias na semana, evangelizar no domingo ali e tal. Depois de um tempo passando minha vida e tal, resolvi estudar e tal, estudando. Passei na faculdade, quê? Não, vamos fazer licenciatura. Por quê? Porque eu não quero evangelizar só no espiritismo, eu quero evangelizar também na vida, eu quero ser professor. Então, Jesus nada mais é, a gente da docente tem alguns modelos ali humanos, humanos, ó, Jesus também se tornou humano ali para a gente, mas tem alguns exemplos de professores assim um pouco mais próximo da gente, mas nada melhor do que o nosso professor da vida que foi Jesus. Então, eu acho que o que Jesus fez que eu quero fazer é isso, evangelizar. Felizmente eu estou caminhando para isso, né? Felizmente. Fechou, Iago. Melhor resposta é impossível. Fantástico, muito bom. Quero ser que nem você também. Ah, não. Iago, muito obrigado. Valeu mesmo, tá? Show de bola. Obrigado pelo seu tempo, dedicar um pouquinho do seu conhecimento aqui pra gente. A gente precisa ouvir sempre os outros para relembrar as coisas que a gente tem que fazer. E você relembrou um monte de coisa que a gente tem que fazer que a gente se Tem esquece. que colocar aí no papel, né? Aquele, Fazer o acordar de checklist, aí você manhã, falou. fazer listinha. O checklist. Quando eu li ali, que colocou assim, parágrafozinhos assim, eu falei, ixi, colocou até um checklist aqui pra gente, ó. Anotar isso na parede, assim, levar pra vida. Mas é uma honra sempre estar aqui, é muito bom mesmo. Beleza. Vamos fazer a prece? Vamos. Só nos resta agradecer essa oportunidade bendita de ainda estarmos aqui, nesse momento, entendendo o Evangelho do nosso querido Mestre e, como foi dito pelo nosso querido Iago, colocar no nosso dia a dia. Que isso que ele falou sirva de estímulo para que a gente torne a nossa vida sempre melhor. Muito obrigado, proteja cada um nesse momento, que os mentores de cada um, nesse momento, fortaleçam para as dificuldades do dia a dia e que nos conceda sempre a alegria que nós já merecemos. Que assim seja. Obrigado, Iago. Valeu. Abraço a todos. Gente, Muito se obrigado. cuide. Vocês se cuidem. E a gente se vê na próxima. Valeu.